Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Júlia, eu faço faculdade de matemática e hoje nós vamos aprender como fazer porcentagem da maneira mais fácil e descomplicada possível. Primeiro, nós temos que ter em mente o conceito de porcentagem. O que é a porcentagem? A porcentagem é uma parte de um valor total. Como assim valor total? Olha só, vamos supor que nós temos 4 bolinhas. Vamos supor que eu tenha 4 bolinhas vermelhas. Então, qual é o meu valor total de bolinhas? 4. Então, o meu valor total é 4 bolinhas. E minhas 4 bolinhas representa 100%, certo? Agora, vamos supor que eu queira te dar metade dessas bolinhas. Metade representa 50%, não é? E no caso, qual seria a metade de 4 bolinhas? Seria 2 bolinhas. 2 bolinhas representa 50%. Então, a porcentagem é uma parte de um valor total. Vocês conseguiram reparar uma coisa? 50% é uma parte do meu valor total. 50% é uma parte de 4. Qual parte é essa? Metade, certo? Então, a porcentagem nada mais é do que isso. Você considera uma parte de algum valor total, certo? Agora que nós já temos em mente a definição bem clara, vamos para as contas. Então, vamos continuar usando aquela analogia que eu tinha falado sobre calcular uma parte de um valor total. Vamos calcular 5% de 70. Nós sabemos que 70, nesse caso aqui, é o nosso valor total. E o nosso valor total é 100%, certo? A gente quer calcular 5% de um valor total. Ou seja, a gente quer calcular a quinta parte de 100. Esse símbolo porcento quer dizer que é a proporção que um número tem para um cento. Ou seja, isso é a mesma coisa que escrever 5 por 100. 5 sobre 100. 5% é o mesmo que 5 sobre 100, certo? 5 sobre 100 de 70. Como a gente quer calcular uma fração de um número inteiro, como a gente faz isso? A gente multiplica. Então, vai ficar 5 sobre 100 vezes 70. E ao resolver essa conta, a gente vai encontrar o valor. E o que nós temos aqui? A multiplicação entre frações. Para realizar uma multiplicação entre frações, quando o número não tem nada embaixo, nós podemos representar um 1 aqui embaixo, porque 70 dividido por 1 é a mesma coisa que 70. Então, sempre que um número não tiver nada aqui embaixo, é só colocar um 1. E na multiplicação de frações, a gente multiplica o termo de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, vamos realizar essa conta agora? Vamos lá. O de cima pelo de cima, primeiramente. 70 vezes 5. 0 vezes 5. Aí a gente faz essa continha de multiplicação aqui. 0 vezes 5 é 0. 7 vezes 5, 35. E a gente encontrou 350, certo? E agora, 100 vezes 1 é o próprio 100. Então, a gente vai ter como resultado 350 sobre 100, certo? Esse é o resultado de multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Você encontrou essa fração. Repara que ela está dividindo 350 por 100. Quando você vai dividir qualquer número por 100, é só você andar com a vírgula 2 vezes para a esquerda. Então, tá aqui o 350. A vírgula tá aqui. Você vai locomover com a vírgula 2 vezes para a esquerda. 1, 2. Então, vai ficar a mesma coisa que 3,5. Então, 5% de 70 nada mais é do que 3,5. Agora, eu peguei um exemplo um pouquinho mais complexo, só que a gente vai seguir a mesma analogia do exemplo anterior. Então, olha só. 8,5% seria a mesma coisa que 8,5 por 100, certo? Se a gente fosse seguir o exemplo anterior. De 52 vezes 52, certo? Aí a gente colocaria um 1 aqui embaixo
e multiplicaria o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Só que, reparem uma coisa. O 8,5 multiplicado por 52, você pode até fazer dessa forma, só que você vai obter um caminho mais longo, que é o caminho de multiplicar um número decimal. O que a gente pode fazer? Tá vendo esse 8,5 sobre 100? Ele é a mesma coisa que 85 sobre 1000, concordam comigo? Isso aqui é igual a isso, porque a vírgula estava aqui. Para cada vez que você locomove a vírgula para a direita, você acrescenta um zero embaixo. Então, se vocês jogarem na calculadora quantos que é 85 dividido por 1000 e jogar 8,5 dividido por 100, vocês vão reparar que isso daqui é igual a isso, certo? Então, agora que já está tudo em seu lugar, agora sim, nós podemos multiplicar por 52. Vai ter o 1 aqui embaixo, o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, que vai dar uma conta mais ou menos assim. É só resolver a continha. Beleza, 4.420 foi o resultado da nossa multiplicação pelos de cima. Aí agora, a nossa multiplicação pelos de baixo, 1000 vezes 1 é o próprio 1000. Então, ficaria 4.420 sobre 1000. Para dividir esse número aqui, lembrem-se que para cada zero que temos na parte de baixo, é uma vírgula que a gente locomove para a esquerda. Como tem 3 zeros, então locomoveremos a vírgula 3 vezes para a esquerda. 1, 2, 3. A vírgula vai parar bem aqui. Então, teremos o número 4,42. Ou seja, 8,5% de 52 nada mais é do que 4,42. Agora, o último exemplo para a gente fechar aqui com chave de ouro. Sabemos que 75% é o mesmo que 75 sobre 100 de 40,2. Aí, é só colocar o 1 aqui embaixo, multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, certo? Só que repara que nesse caso aqui, nós temos um processo semelhante com o anterior. Nós podemos fazer essa conta? Podemos, só que o processo vai ser um pouco mais longo, porque ele envolve um número decimal. Então, 40,2 sobre 1 é a mesma coisa que 402 sobre 10. Porque a cada vez que você desloca a vírgula para a direita, você tem que acrescentar um zero aqui embaixo. Então, certo? Tá tudo ok. Então, o processo vai ser o mesmo, é só repetir 75 sobre 100. Multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 402 vezes 75. Então, seria 30.150, a multiplicação pelos de cima. Agora, se você multiplicar os de baixo, 100 vezes 10 é igual a 1000, certo? Então, seria 30.150 sobre 1000. Para cada zero que a gente tem embaixo, a gente locomove a vírgula uma vez para a esquerda. Tem 3 zeros, então nós vamos mover 3 vezes a vírgula para a esquerda. 1, 2, 3. A vírgula vai parar bem aqui. Então, 75% de 40,2 nada mais é do que 30 vezes 150. Então, foi isso. Esses são os 3 exemplos que vocês mais vão se deparar com questões assim do tipo. Então, é só lembrar que a porcentagem é sempre a parte de um valor total. Então, se vocês gostaram do vídeo, se vocês conseguiram compreender, deixem joinha, se inscrevem no canal. E é isso, gente. Tchau!